Dentre as transformações do mercado editorial está o audiolivro. Tendência nos Estados Unidos, o audiolivro permite que o conteúdo de um livro impresso possa ser ouvido. É o que chamamos de ler ouvindo. Marcos, em relação ao audiolivro, como é que está esse segmento e o crescimento dele no país, no Brasil? Ainda muito incipiente. A gente estava justamente começando um investimento maior. Como você falou, nos Estados Unidos foi um boom, foi um novo grande boom, né? No Reino Unido também, na Alemanha também, a gente começava a ver sinalizações muito claras de uma tendência mundial. E começamos a investir. Tem uma diferença, eu vou fazer aqui um paralelo entre o livro digital, o e-book e o audiolivro, né? O e-book, primeiro, é a mesma experiência sensorial, né? Quer dizer, é só uma questão se você está lendo no papel ou se você está lendo num aparelho, num tablet ou enfim. Mas, fundamentalmente, você tem que ler, né? Você decodifica através da leitura. E é muito barato. A conversão, né, do formato que a gente manda para a gráfica para o formato que a gente manda para o e-book, ele é pouco o trabalho que é feito, então é muito barato. O audiolivro é a gente pensar na radionovela dos anos 50, 40, né? Quer dizer, é a dramatização do livro. Porque se fosse simplesmente a leitura, né, uma leitura assim monótona, não vai ser atraente. Quer dizer, você tem que ler interpretando. Então, é todo um novo universo de criação, né? De direção de arte, de qualidade de som, de revisão, porque eventualmente a pessoa erra. Quer dizer, é um mundo de produção, de profissionais. Tem um aprendizado nessa história que foi muito bacana fazer, a gente veio fazendo isso desde o ano passado. A gente estava assim, começando um embrião do audiolivro quando veio a pandemia de novo. E aí, nesse caso, a pandemia ela estabelece uma restrição muito grande à produção, por exemplo. Né? Quer dizer, não posso mandar uma pessoa para o estúdio gravar, não posso mandar os técnicos gravarem. Então, assim, houve um atraso, eu acho que no Brasil a gente ainda vai para... Porque é muito importante que você crie um catálogo relevante para você chamar as pessoas para essa experiência. Que a coisa mais frustrante do mundo é, olha, tem esse produto novo aqui, o audiolivro, que é uma coisa que você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode aumentar a tua fruição do livro, né? No trânsito, na ginástica, arrumando a casa. Agora, se você não tem títulos, quer dizer, a pessoa vira, ok, gostei da experiência, queria ouvir o livro tal e qual, e esse livro não está disponível, você cria uma frustração. Então, isso tem que ser uma construção, né? A construção do catálogo, a construção do marketing. Tem que ser Isso tudo consistente, né? tem que ser consistente. E a Agora, gente... ele atinge também um nicho que talvez esteja excluído justamente por dificuldade de leitura ou porque as pessoas já estão lendo menos, né? Isso é um quadro que a gente vem assistindo, as pessoas têm menos tempo disponível, então acaba que poder ouvir amplia também mercado de certa forma. É o que a gente viu nos mercados, né, que a gente mencionou, nos Estados Unidos, na Inglaterra, quer dizer, houve efetivamente uma expansão. É muito curioso isso, né? Quer dizer, esses são mercados maduros em relação à leitura. E Então muito, você fica muito pensando assim, que o mercado que o Brasil não maduros. é. Exatamente. E assim, muita gente, todo mundo lê, né? Você vê as pessoas lendo no Isso, metrô e tal. E aqui a gente não tem essa realidade. exatamente. Aqui a gente tem assim, a gente tem dois vetores. A gente tem um vetor de atrair mais leitores e a gente tem um vetor de fazer com que esses leitores leiam mais livros. Quer dizer, que a leitura per capita seja maior, né? Que você leia, em vez de 5 livros por ano, que você leia 10 livros por ano, ou
enfim, que seja. E esse é um número importante, assim, que as pessoas têm pouco conhecimento, mas é um número muito baixo, né? Você tem esse número preciso, assim, de quantas pessoas. Qual é a taxa de leitura per capita no Brasil? A gente tem uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, cujo número eu acho que é 2,54, tá? O problema, assim, eu sempre sou um das pessoas que está à frente da pesquisa e assim, na construção da metodologia e tal. O problema no Brasil é o seguinte, é que a gente tem, que não é só no Brasil, aliás, quer dizer, a leitura escolar, ela está incorporada à pesquisa. Então ela melhora o número, porque é uma leitura compulsória. Uhum. Né? Quer dizer, eu acho que é muito mais relevante a gente pensar na leitura espontânea. E aí eu acho que esse número é muito menor. Né? Quer dizer, para você ter uma ideia, no ano passado, a indústria vendeu o que a gente chama de obras gerais, tá? 90 milhões de exemplares. Vamos somar a isso os livros religiosos, que aí você tem mais uns 50 milhões. São 140 milhões de livros. Uhum. A gente deve ter uma população economicamente leitora, enfim, acima de, sei lá, 8 anos de idade, ou vamos colocar acima de 14, 15 anos de idade, que pode eventualmente comprar um livro, deve ser por aí, deve ser também esse número. Então, você teria um livro por pessoa, é muito pouco, né? Agora, um país com o abismo social que o Brasil tem, também é complicado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem índices de leitura muito baixos, mesmo comparáveis a países com enfim, com o nosso PIB, né? A gente tem um problema complicado, né? A gente tem um índice de educação muito baixo. Nossos índices do PISA são lamentáveis. Tem pesquisas também falando sobre proficiência da língua portuguesa. Toca no ponto que as pessoas simplesmente, assim, são muito poucas, é um percentual muito baixo de pessoas que são proficientes na língua, que leem, entendem, compreendem o que está acontecendo. E a leitura, ela demanda isso, né? Demanda o nível de abstração e tal, que é construído na medida que você vai trilhando o caminho da educação. Agora, se você não consegue concatenar essas duas coisas, fica muito difícil, né, avançar nesse cenário. É uma equação, ela começa na educação, sem dúvida nenhuma. Agora, só para a gente fechar Claro. esse setor aí do audiolivro, então você fala que isso começou e a pandemia tirou a deu uma velocidade atrasada. desse assunto. Agora, é uma Exatamente. tendência e um olhar, o olhar está virado para isso, na verdade, para essa tendência que já tem se consolidado mundialmente e que está chegando no Brasil. Sem dúvida. Agora, eu lembro que eu mencionei o aspecto econômico também, quer dizer, fazer um audiolivro é um investimento muito maior do que fazer um e-book, né? Porque a contratação dos profissionais envolvidos, a quantidade de horas de gravação, quer dizer, um livro de 300 páginas, vou te dar um exemplo, é um audiolivro de mais ou menos 10 horas, tá? Para você produzir um audiolivro de 10 horas, a nossa média são 30 horas de gravação, né? Porque as pessoas cansam. Você tem um limite, você não consegue ficar lendo, né? Você perde a voz, você perde a concentração. Agora, em relação ao autor-leitor, porque também tem isso, né? Você acaba, às vezes, por exemplo, querendo ouvir aquele autor lendo o livro que ele escreveu. Isso também acaba abrindo um outro mercado e exigindo outra competência desse autor, né? Mas, poxa, é bacanérrimo o que você está falando, porque. E aí também, outra deficiência do mercado brasileiro. Cadê os nossos autores? Cadê, sabe? Porque lá fora, você ouviu Malcolm Gladwell, você ouviu o Mitch Albom, você ouviu a Nora Roberts, quer dizer, que maravilha, que proximidade, que intimidade que você ganha com o autor, né, de estar ouvindo a voz dele. E aqui no Brasil, a gente, enfim, as experiências que a gente faz quando a gente tem o autor disponível
são sempre melhores. Você falou também dessa coisa da interpretação, também abre um mercado gigantesco aí, né? E no Rio de Janeiro especificamente, que você tem um setor de audiovisual mais consolidado, por ter grandes estúdios, etc. Você pensa assim, poxa, dá aí um espaço grande para os atores, né? Atrizes poderem colocar sua voz nos livros. Sem dúvida, a gente tem procurado muito esses profissionais. Então, é para ficar de olho e a gente não perder essa oportunidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.